Após uma eventual explosão, o protagonista se lembra de suas vidas passadas. Apesar de todo o seu charme e conhecimento, ele acaba se envolvendo com a ancestral de sua seita, e isso o torna um ser invencível. Em um dia ensolarado no reino do céu, um homem que estava sendo observado por várias mulheres lamenta sentindo falta de casa. As mulheres estão encantadas com o homem, a quem chamam de príncipe, que parecia estar recitando algumas poesias ao vento, mas uma delas não gosta muito daquela situação. A garota que reclamou era uma recém-chegada, e as outras brigam com ela por ter falado coisas ruins sobre o príncipe. Ela, tremendo toda, diz que não queria falar mal do príncipe. Falando nele, ele surge delicadamente entre as moças e pede para que elas parem. Ele fica entre a recém-chegada e as outras, e pede para que elas não briguem por algo tão trivial, afinal, são todos discípulos da mesma seita. Ele se vira para a menina e pergunta se ela está bem. A garota, ainda sem muita reação, responde gaguejando que está bem, e agradece ao príncipe pela preocupação. Ele oferece sua mão a ela, que a segura gentilmente e questiona se ela é uma discípula nova, porque ele nunca a viu por ali. A menina, completamente encantada pela beleza e gentileza do príncipe, responde ser uma novata. Ele se dispõe a ajudá-la se ela precisar de algo e pergunta qual é seu nome. Ela prontamente responde, Li Ruolan, e diz ao príncipe que ele pode chamá-la só de Ruolan. Ele pensa um pouco sobre isso e diz ser um lindo nome e que vai lembrar dela. Antes de sair, reforça que se ela precisar pode procurá-lo. As outras meninas entram em pânico com o que tinham acabado de ver, pois o príncipe tinha chamado a novata diretamente pelo nome. O príncipe era um gênio desde criança. Aos 3 anos, já começou a prática de Qi, e formou seu núcleo aos 6 anos, sendo também aceito pelos ancestrais da seita aos 12 anos. Li Ruolan achava que ele fosse um homem indiferente, mas agora se pergunta se ele realmente é uma pessoa gentil. Passado um tempo, o príncipe estava no pico de nuvem escondida. Ele chega até a porta e olha para os lados. Ele suspira e revela sua verdadeira face, gabando-se por conseguir conquistar garotas com romances baratos que leu em suas vidas passadas na Terra. Ele continua dizendo que, se as coisas continuarem assim, ele conquistará toda a seita ou até mesmo o mundo. Então, ele é acertado por uma marreta bem na cabeça, e aparece uma figura humanoide em forma de diabinha. Ela alerta que está detectando má conduta do anfitrião e que o sistema emitiu uma luz devido ao comportamento impróprio do host. Ela pede que ele preste atenção em sua conduta e não manche a imagem do anfitrião. Com um galo enorme na cabeça, o príncipe chora, dizendo que o sistema é muito malvado. Ela dá de ombros, enquanto ele a olha com um pouco de raiva. O anfitrião explica que essa pequena criaturinha é o sistema dele, e que ele é um reencarnado chamado Lin Fan. Quando ele nasceu, causou um fenômeno estranho no céu e chamou a atenção de todos. Todos o consideravam uma criança sagrada, que desceu do céu, e que os deuses abençoaram a todos naquele dia. Ainda acreditavam que as estrelas reencarnavam na terra com um talento inato para o cultivo. Todos na seita do céu se alegraram com a chegada da criança divina. Lin Fan não tinha muito controle sobre suas memórias das vidas passadas, mas fazia pouco tempo que ele começou a se lembrar de algumas. Ele cresceu sendo uma criança que só pensava em cultivo de Qi, e foi aceito como discípulo diretamente pela ancestral aos 12 anos, como uma exceção. Nesse momento, algumas pessoas estão observando a cena, se perguntando se aquela era a ancestral da seita. Após isso, ele recuperou sua memória há mais ou menos meio mês, e, superestimando seu poder, quase foi explodido por um caldeirão enquanto praticava alquimia. Só assim, ele percebeu que a criança que sempre o guiava era, na verdade, seu avatar do sistema. Ele recebeu uma mensagem do sistema, dizendo que seu favoritismo com os outros foi aumentado. Ele pede para que ela mostre quantos pontos ele tinha acabado de receber e traga suas recompensas. O sistema lembra que ele era muito fofo quando criança e se pergunta como ele ficou desse jeito adulto. Ele grita, dizendo que ela tem muita coragem por dizer aquilo, e reclama ainda mais por ela não ter recuperado as memórias dele antes, fazendo-o parecer um idiota. Ela, secando o rosto, diz que isso foi para ajudar no crescimento do anfitrião e que ele não poderia depender somente do sistema. Ela finalmente vai dizer quanto de favorabilidade ele ganhou.
O sistema então começa a analisar os pontos que ele ganhou com cada garota. Com a garota nova, ele ganhou 100 pontos, sendo a primeira a atingir o máximo de pontos com o anfitrião. O sistema então olha com uma cara de sarcasmo e diz: ter uma ideia. Vamos a uma rápida explicação sobre o que são os pontos de favorabilidade. O sistema de favorabilidade é onde o anfitrião recebe pontos de uma pessoa e pode trocá-los na loja do sistema por mercadorias. Além disso, o sistema pode indicar alvos dependendo da ocasião, e o anfitrião vai receber amplas recompensas se tiver sucesso, mas será punido se falhar. A punição inclui perda de todos os pontos, destruição do sistema e até desaparecimento de uma parte determinada do corpo do hospedeiro. Lin fica assustado com essa informação. Ele entendeu errado sobre qual parte determinada do corpo seria, mas o sistema continua explicando que seria seu cabelo. Então, ela joga o livro na cara dele e diz que as regras dela são leis. Chegando à noite, ela mostra uma missão para ele, a primeira que foi dada pelo sistema, e pede para que ele complete. O protagonista, com uma cara de atentado, parece ter encontrado uma brecha no sistema. A penalidade de perder todos os pontos não teria efeito se ele usar todos os pontos agora. O sistema já o interrompe, dizendo que não é bem assim, e que esqueceu de contar algo. O sistema fechará a loja, e ele só poderá usar seus pontos depois de completar a missão. O protagonista, mais uma vez, grita com ela. Ao anoitecer, Lin pergunta se ela tem algum alvo para ele conquistar. Ela alerta, dizendo que para atingir uma favorabilidade de 100 ou mais, ele precisa se tornar amigo ou mais que amigo de alguém. O protagonista, relaxado, sentado na cadeira e com o dedo no nariz, diz que ainda não decidiu. Logo, um pensamento interrompe sua mente. Ele lembra que os únicos cultivadores no estágio de transformação divina, ou acima na seita celestial, são os mestres e os anciões. Saindo sangue de seu nariz, ele pensa que um relacionamento além de amizade seria romântico, e pensando em se relacionar romanticamente com eles, sabe que provavelmente seria morto por algum deles. Sendo assim, ele decide começar com alguns discípulos da terceira geração, mas apenas um deles permanece na seita celestial. Ele se chama Shen Qingfeng e tem uma grande reputação pública por ser uma pessoa responsável. O protagonista, confiante, acredita que não será tão ruim fazer amizade com Chen. Lin começa a pensar em uma forma de entrar em contato com Chen. Ele decide escrever uma carta, agradecendo todos os favores que o homem tem feito por ele, acreditando que assim eles possam se tornar amigos, e com essa amizade, ele não precisará se envolver romanticamente com ninguém. Ele começa a escrever, mas lembra que nunca tinha feito uma carta dessas antes, então pede ajuda ao sistema. Algumas horas depois, com a carta na mão e suando, ele pergunta ao sistema se ela deveria ser escrita assim. O sistema diz: claro, não duvide do conhecimento do sistema. Ele então fica pensativo, achando que está sendo enganado, pois não escreveu o nome de Shen na carta. E se alguém visse o conteúdo, com certeza pensaria que ele era gay. Ele simplesmente joga a carta fora, enquanto o sistema, bravo, pergunta o que ele está fazendo. Ele se deita para dormir e diz que vai descobrir o que fazer sozinho. No dia seguinte, Chen aparece no dormitório de Lin. Ele precisava do relatório de cultivo rapidamente e entra para pegá-lo. O protagonista está dormindo profundamente, e Chen sorri, pois foi exatamente assim que ele achou que Lin estaria. Ele se dirige para a mesa do quarto de Lin e pega uma folha, mas encontra outra toda amassada embaixo dela. Ele lê um pouco do conteúdo e se assusta, achando que Lin tinha escrito essa carta para a ancestral. Ele se vira para olhar Lin dormindo e pensa que, mesmo que ele seja um júnior precipitado, seria compreensível Lin ter tais sentimentos. Chen sai rapidamente do quarto e diz que vai relatar isso à ancestral e deixá-la decidir o que fazer quanto a isso. O sistema aparece por trás da porta, sorrindo, feliz que seu plano deu certo. Em outro lugar, na área proibida da seita, Pico do Pilar Celestial, a ancestral aparece. Aparentemente, ela já tinha passado mais de 3.000 anos em reclusão, e somente no 7º dia de cada mês tem tempo para examinar alguns assuntos externos, mas cada vez tem ficado meio monótono. Ela começa a ler algumas notícias sobre outras seitas, e fica feliz que a seita celestial já tinha sido estabilizada há muitos anos. Mas uma das notícias dizia que alguém teria se mostrado como homossexual,
e ela se irrita um pouco com tal informação irrelevante. Ela recorda que um dos 7 criadores da seita celestial era um dos mais talentosos, e por estar preocupado por uma mulher, ficou atormentado até sua morte. Um outro disse que sem uma mulher no coração e com uma espada na mão, conseguiria a iluminação, e assim fez. A ancestral criou uma regra anti-romance na seita para evitar que o mesmo destino que um dos criadores teve caísse sobre os discípulos, mas muitos não entendiam e a criticavam. Ela volta a olhar os papéis que tinham chegado. A notícia da evolução da mestre da seita surpreende a ancestral, e ela fica muito satisfeita com a escolha que fez de ter colocado Shiner no comando da seita. Ela quase se esqueceu de olhar o relatório que Chen levou. Lendo sobre o que Lin tinha feito, ela fica muito orgulhosa do pequeno prodígio, mas percebe que há 2 papéis e pensa que Lin tinha escrito 2 relatórios, mas esse outro parecia um pouco amassado. Então, ela abre a carta. Primeiramente, achou que era uma carta de agradecimento, mas depois percebe que parecia ser algo mais. Ela começa a ficar completamente envergonhada e indignada com o que estava diante de seus olhos. Ela, furiosa, diz que não aceita um discípulo agir assim e que irá sair da reclusão para cuidar disso, para fazer com que Lin volte a caminhar no caminho certo. Ela então grita pelo mensageiro. Lin, nesse momento, acorda sem saber o que tinha acabado de acontecer. Ele olha para a porta aberta e se pergunta se alguém esteve ali. Então, ele se assusta ao ver que os papéis já não estão em sua mesa. O sistema aparece dizendo que Chen apareceu e ela deixou ele levar a carta que Lin escreveu junto com o relatório. Lin então agarra o sistema e pergunta se ela está tentando matá-lo. Ele jogou fora aquela carta por um motivo. Ele pergunta novamente se ela fez aquilo de propósito ou não. O sistema sorri e confirma ter feito isso, e ainda colocou um pouco mais de suspense para aumentar o nível de dificuldade da missão. Lin se sente aliviado por não ter colocado o nome de alguém naquela carta. Então, o sistema pensa: devo avisar ao anfitrião que agravei a situação? Ela chega à conclusão que não. Ele, com certeza, tentaria fugir se soubesse da real situação. Até que um homem chega à porta do quarto de Lin, dizendo que a ancestral o convocou. Lin então é levado por alguns soldados. Ele se pergunta por que está sendo escoltado assim e pergunta o motivo ao guarda. Com um olhar sombrio, o guarda diz que apenas segue ordens e nunca pergunta o motivo, pedindo para que Lin se apresse. Lin então percebe que esse é realmente o departamento mais misterioso dali. Chegando ao portão do salão da ancestral, eles anunciam a chegada do protagonista. O portão se abre e uma voz de dentro do salão diz que Lin Fan pode entrar e que os outros devem se retirar. Lin entra e diz que, embora sejam mestre e discípulo, a ancestral sempre se mantém reclusa e que, no momento, está sendo guiado pela líder da seita. Ele lembra que a última vez que eles se viram foi há 2 anos. Ele se abaixa em frente à ancestral, mostrando respeito. Ela o encara de cima e diz que ele não precisa ser tão formal, chamando-o para se aproximar. Flutuando, Lin chega até onde ela está. Chegando lá, ela diz que tem algumas perguntas para fazer pessoalmente. Ao ver Lin de perto, a mestra pensa no quanto sua aparência mudou e como ele está muito bonito, mas logo volta a si e se pergunta por que está pensando nisso. Lin então pergunta se ela não está se sentindo bem e sugere que, se não estiver, podem adiar esse encontro para outro dia. A mestra diz que chegou a um nível onde nenhuma doença pode afetá-la, e Lin concorda com ela. Ele pergunta quais são as perguntas que ela quer fazer a ele. Ela aponta para ele e começa a falar, mas logo para e percebe que estava sendo muito agressiva. Ela não queria afetar o estado espiritual de Lin, e como ele ainda era jovem e inexperiente, como mestra, seria importante compreendê-lo melhor. Ela então fala: "Você sabia que hoje é o meu aniversário de 3.000 anos?" Lin então se recorda que isso é verdade. Analisando a mestra, ele se lembra que ela já tem 3.000 anos, mas aparenta ter uns 20. Ele observa cada detalhe da mestra e realmente não acredita que ela tem 3.000 anos. Ela então pergunta o que ele pensa sobre isso agora que sabe da sua idade. Em choque, ele pergunta por quê, e ela fica petrificada com a reação dele, que parece pensar que ela o chamou para praticar algo. Ela pergunta se ele não se importa com a idade de sua mestra e continua dizendo que, mesmo que ela tenha uma aparência jovem, ela já tem 3.000 anos. Lin então diz que a admiração que ele tem por ela nunca irá diminuir por causa da idade, e fala que ela pode se abrir para ele.
Lin então pensa que, se ele mostrar algo contra a idade dela, ela provavelmente não irá ensinar as técnicas de preservação da juventude para ele. Ela então range os dentes e diz que entende as intenções dele. Ele grita dizendo que sua determinação nunca irá mudar. Ela então puxa a espada e a coloca sobre seu pescoço. Ele não entende como chegaram a isso. Ela então aponta para a carta e pergunta o que é aquilo, e Lin percebe que está em apuros. Ela coloca uma espada em seu pescoço e pergunta se ele sabe das consequências de quebrar as regras da seita. Assustado, ele se pergunta em pensamento se a mestra achou que a carta de amor teria sido para ela. Há milhares de anos, na montanha atrás do pico Tianju, a ancestral se lamenta por ter que cuidar da seita sozinha. Triste, ela está ciente de que falta pouco para se tornar uma imortal, mas se pergunta se vai conseguir mesmo. Ela então volta a si e tenta esquecer esses pensamentos. Voltando para os dias atuais, ela recorda qual regra Lin quebrou e que a punição é a expulsão. Mas, como discípulo direto dela e filho do imperador, ela pode dar outra chance a ele caso se arrependa. Após isso, ela irá apagar uma parte da memória dele para que não se lembre disso. Assustado com aquilo, ele lembra que para apagar as memórias, ela iria sondar todas elas. Mas se isso acontecer, os segredos que Lin carrega serão expostos. Ele então aproveita a oportunidade, segura a espada com as duas mãos e grita para ela, dizendo que ele não desistiria fácil e que, se essa fosse a única opção, era melhor matá-lo de uma vez. Ela então se afasta um pouco dele e pergunta que bobagens ele está dizendo, enquanto ele se levanta e diz que não está falando nenhuma bobagem e que cada palavra que ele disse veio direto de seu coração. Ela novamente ergue sua espada em direção ao nosso protagonista, e ele continua perguntando se ela já pensou sobre estar reclusa há milhares de anos e seu cultivo não ter progredido em nada. Ele então se lança por cima dela, enquanto fala que a razão por trás disso é. E a mestra, desconfortável com aquela situação, diz que ele não sabe de nada por ser um cultivador iniciante. Ele então bate no peito e diz que falta amor para ela, e que ela não conhece o amor. O amor traz força ilimitada às pessoas porque ele não tem limites. Ela fica chocada com o que acabou de ouvir, mas responde que, mesmo que ele a ame, ela não o ama, e também diz que existe uma grande diferença entre eles e que Lin está vivendo uma fantasia. Ele chega mais perto dela e diz que entende que ele não seja digno, mas que vai preservar seu coração. Continua falando que, desde os tempos antigos, o amor vem superando o ódio, e se ele não falasse o que sentia hoje, daqui a 1000 anos ele se arrependeria disso. Ele então fica mais profundo em suas palavras, começa a fazer um de seus poemas e começa a chorar diante de sua mestra ancestral, forçando a cada frase um choro mais falso ainda. A deusa, vendo aquilo, fica tocada e se emociona. Nesse momento, um raio poderoso cai sobre o templo, a luz toma o corpo da deusa e as pessoas ao redor ficam chocadas, pois aquela luz indicava a ascensão da ancestral. A deusa então percebe que realmente o que lhe falta é o amor. Com uma aura de luz, percebe que todos os caminhos que ela havia seguido estavam errados, e se não fosse pelos sentimentos sinceros de Lin, ela nunca teria chegado ao reino do grande imperador. Lin fica completamente confuso. Ele não sabe o que acabou de acontecer ali. Olhando para a deusa, ele não sabe se ela está furiosa ou se ele irá morrer ali mesmo. Ele pensa que os truques que aprendeu nos dramas de TV foram em vão. Ela então estende sua mão para o rosto de Lin, que estava nervoso, achando que iria de arrasta para cima, e beija nosso protagonista, que realmente não esperava por aquilo. Ele fica chocado com o que ela tinha acabado de fazer, e ela, envergonhada, diz: "Seu idiota, ainda está me chamando de mestra?" Lin, então, sem entender se tinha dado certo ou não, observa a ancestral, que se afasta um pouco e diz que apenas concordou em dar uma segunda chance a ele, mas o nível de cultivo dele ainda não era suficiente para se casar com ela. Ela, porém, diz que não liga muito para isso. A ancestral, radiante, diz que irá confiar nele, pois não quer se arrepender daqui a milhares de anos. Ele a pega pela cintura e diz: "É claro, mestra, quer dizer Yanhan. Vou trabalhar duro para ser um homem digno de você." Mas Lin ainda se perguntava como uma ancestral de milhares de anos caiu nessa conversinha barata. Porém, ao olhar para a linda mulher,
Ele sente que já está começando a ter sentimentos por ela. Em outro lugar, na praça de Tianmen, a líder da seita fez uma convocação repentina. Algumas pessoas apareceram, inclusive Chen, e uma garotinha que estava ao lado dele perguntou o motivo daquilo. Outro homem que estava ali perto diz não fazer a menor ideia, mas estava muito ocupado matando uma fera demoníaca, e se não fosse pela mensagem, ele teria terminado. Uma outra mulher de cabelo vermelho grita com ele e pede para que ele pare de mentir, pois 2 dias atrás ela o viu roubando um júnior e sendo punido, e se não fosse por ela, o homem estaria morto. Ele se vira para a mulher que o encara de cima para baixo e diz que ela não pode sair falando assim dos outros, e que se não fosse pela interferência dela, ele teria feito uma retaliação. A líder da seita, observando a discussão, pensa que os discípulos da terceira geração têm passado por muita coisa. Então, ela começa a falar alto. Queridos discípulos de Tianmen, todos vocês têm trabalhado duro, e a maioria ainda está ganhando experiência. O repentino sinal de retorno é porque nossa seita tem ótimas notícias para compartilhar com todos. Nesse momento, todos os presentes se animam e ficam curiosos para saber do que se trata. A líder então continua dizendo que a ancestral de nossa seita estava em reclusão por muito tempo e finalmente avançou para o reino do grande imperador. Além disso, ela vai sair da reclusão e acompanhar os ensinamentos dos discípulos de perto, para que todos tenham um aumento de cultivo. Ela então finaliza dizendo que chamou todos para dar essa ótima notícia e que espera que todos se empenhem para deixar uma boa impressão à grande ancestral. As pessoas presentes ficam muito eufóricas com a notícia. Além disso, quase ninguém conhecia Chen. Então, uma das pessoas que estava no palanque diz que a ancestral está vindo. Um raio de luz é visto no céu e chega bem atrás das pessoas que estavam fazendo o comunicado. A linda ancestral chega esplendorosa junto de Lin. A líder se anima ao ver o nível de cultivo da ancestral, e a garotinha da plateia fica encantada com tamanha beleza. A líder se abaixa em uma demonstração de respeito e diz estar feliz pela saída da reclusão da ancestral. Todos da plateia fazem o mesmo. Uma anciã que estava ali pergunta o que Lin estava fazendo ali e como ele poderia ser tão desrespeitoso. A ancestral então diz que só pediu que reunissem os discípulos da terceira geração e que não precisava ser recebida com tanta grandeza. Ela continua falando que não precisava de tanta formalidade e pede para que todos se levantem. A anciã concorda e se levanta com pressa, gritando para que todos se levantem. A ancestral se vira chamando a líder Xiner, dizendo que ela fez um excelente trabalho em sua ausência e a parabeniza pelo bom trabalho. Xiner fica muito feliz com os elogios. A ancestral continua falando que o motivo da saída da reclusão é que ela não quer deixar a seita cair quando ascender e quer ajudar no cultivo dos discípulos, desejando que eles não percam as aulas práticas. Ela então conclui que, como esteve reclusa por muitos anos, não vai saber lidar com muitos assuntos e continua contando com Yaner e os anciões para cuidar de alguns assuntos. Xinyer fica um pouco preocupada com o foco em práticas de combate e adverte dizendo que as outras seitas talvez não estejam dispostas a cooperar. A ancestral então rebate, dizendo que quem seria doido de atacar nesse momento, pois qualquer cultivador poderoso já teria sentido a sua nova energia emanando. Ninguém seria capaz de desafiá-los agora. Ela termina dizendo que Xiner pode ficar tranquila e continuar com as práticas ousadas, e que se alguém não quiser cooperar ou provocar a seita, a própria ancestral cuidaria deles. Xiner então se anima muito com a segurança que sua mestra passou. A ancestral se vira para Lin e fala que ele não está fora disso. Ele também terá que trabalhar bastante. Se algum discípulo da terceira geração passar do nível de cultivo dele, ele irá perder o título de príncipe herdeiro e tomará o lugar dele como discípulo direto dela. A mulher de cabelo vermelho se anima muito ao ouvir isso. Chen fica se perguntando se a ancestral quer colocar Lin contra a parede, e a garotinha acha que Lin não precisa se preocupar, pois o único príncipe herdeiro dali é ele e mais ninguém, e não vai deixar ninguém tomar o lugar de Lin. Alguns minutos depois, dentro do pavilhão Lingxiao de Tianmen, Lin aparece batendo a cabeça em uma mesa, com a ancestral sentada ao lado. Ele se vira para a deusa e pergunta se ela está tentando transformá-lo em um alvo, e agora os discípulos o olham como se ele fosse uma presa. Yanhan, calma, tomando seu chá, responde para ele se acalmar,
dizendo que ela só quis dar uma chance dele ficar ao nível dela mais rápido. Afinal, os outros ancestrais não iriam aceitá-lo como parceiro dela. Então Lin lembra que, realmente, seu nível de cultivo atual não corresponde ao de Yanhan, e que, se ele demonstrar muita intimidade na frente dos outros, seria ruim para Yanhan. Ele então decide que vai se transformar em um jovem talento, até que um dia possa revelar seu relacionamento com a ancestral. A ancestral, tranquila, responde que com sua ajuda e o talento nato do protagonista, isso não vai levar milhares de anos. Ele se vira e pergunta: 1000 anos? E continua dizendo que 1000 anos é muito tempo e que ele quer isso no presente, afirmando que vai conseguir alcançar isso em 10 anos. A deusa olha para ele nervosa, mas antes que ela pudesse falar, ele se aproxima dela e diz que não está brincando. Ele afirma que, se não puder ascender com ela em 10 anos, ele irá desaparecer e pede que ela lhe dê um pouco mais de coragem. Ela fica sem entender o que ele quis dizer com coragem. Ele então fala para encerrar a conversa e pede para ela fechar os olhos. A ancestral fala tudo bem e deixa a xícara cair enquanto ele a beija profundamente. Em outro lugar, no gabinete interno de Tianmen, uma reunião com a líder e os anciãos acontece. A líder Shiner apresenta os planos que ela e o grande ancião elaboraram e solicita que qualquer objeção seja informada. Um dos anciãos presentes diz que, quanto às missões de treinamento, não tem objeções, mas acha que pode haver algum problema com as outras seitas em relação às classificações entre todas as seitas, o que poderia gerar algum conflito. A líder, muito confiante, diz que, como estão mudando algumas coisas na estrutura da seita, sacrifícios terão que ser feitos e que a ancestral concorda com isso. O homem abaixa a cabeça e diz que, já que a ancestral deu aprovação a isso, ele não tem mais nenhuma objeção. Outra anciã pede a palavra e informa que entrou em contato com as 8 principais seitas e que, embora 7 estejam dispostas a cooperar, o fundador da seita Qingyun, chamado Jian Qingyun, tem um histórico de conflito com o fundador da seita e não está disposto a cooperar. A líder olha para a anciã e concorda, e a anciã continua dizendo que o homem é inteligente e entende que a ancestral alcançou o reino do imperador. Portanto, ele toma cuidado para não recusar abertamente. Ele montou um desafio e disse que, se os discípulos da seita conseguissem derrotar 3 dos filhos sagrados da seita Qingyun, ele iria cooperar. A líder então se levanta confiante e diz: "Vamos ver quem vai ser mais forte então." Ela ordena que derrotar os 3 filhos da seita Qingyun seja considerado uma missão de alto nível e que quem conseguir derrotá-los receberá uma pílula imortal e 1 milhão de pedras espirituais como recompensa. 3 dias depois, em uma cidade dentro da jurisdição da seita de Qingyun, uma garotinha estava passeando com sua mãe. Ela aponta para o céu e fala com sua mãe que tem outro imortal passando por ali, indo para a montanha de Qingyun. A mãe responde que isso é estranho, pois ultimamente muitos imortais têm passado por ali. Lin, que passava por ali, lembra que antes dele, mais 3 discípulos vieram e não conseguiram derrotar os 3 filhos de Qingyun. Lin então está confiante sobre sua vitória e avança rapidamente para o templo da seita de Qingyun. Ele chega no pavilhão e o líder de seita Jian e os 3 filhos da seita estavam esperando por ele. Jian diz que não esperava que as pessoas de Tianmen não tivessem desistido. Afinal, eles já tinham aleijado 3 de lá, mas ainda havia discípulos ignorantes vindo para a morte. Lin se apresenta e diz que veio derrotá-los. O homem então sorri e diz que finalmente algum discípulo de peso veio, pois ele sabia que Lin era discípulo direto de Yanhan. Os discípulos de Jian ficam espantados, mas ele reforça para que não percam para Lin. Então, os 3 avançam para cima de Lin, que os espera pacientemente. Eles chegam de um jeito meio ridículo, fazendo com que Lin segure a vontade de rir. Um deles pergunta se Lin era mesmo o chamado filho do imperador de Tianmen. O outro diz que é muita presunção se denominar filho do imperador. E o terceiro pergunta com quem Lin quer lutar primeiro. Lin diz que sua agenda está muito apertada e que podem vir os 3 de uma vez. 3 dias antes, a ancestral entregou um pergaminho a Lin. Ele perguntou o que era aquilo e ela respondeu que era um método de cultivo que ela aprendeu durante a reclusão e que ela o aperfeiçoou. O nível daquele cultivo atingiu o imortal.
Ela completou dizendo que precisaria se ausentar para refinar as pílulas de recompensa para os discípulos. Ela ainda disse que o cultivo de Lin supera alguns membros superiores de outras seitas, mas que sua técnica ainda estava faltando refinamento. Ela falou para ele aproveitar e se aprofundar, para conseguir fazer o desafio. Passando a mão na cabeça de Lin, a ancestral disse para ele mostrar seu valor e não decepcioná-la. Lin, então confiante, disse que conseguiu elevar seu nível ao imortal graças ao pergaminho de Yanhan e que levou apenas 3 dias para isso. Agora, lidar com alguns patetas como eles seria moleza. Os 3 homens, enfurecidos com o que Lin tinha dito, avançam em direção a ele. Confiante, Lin também vai de encontro a eles. Ele acerta um soco poderoso no braço de um deles, lançando-o longe. Caído, o homem diz que treinou 25 anos para conseguir dominar o braço Kunsha ao máximo. Os outros, chocados com o fato de Lin ter derrotado um deles com um único movimento, veem Lin se aproximar com sangue nos olhos. Enquanto os patetas estão de costas, ele bate as cabeças dos 2 homens, que caem desmaiados. Lin então limpa suas mãos e chama os caras de carentes. O líder da seita de Qingyun fica chocado ao ver que Lin conseguiu derrotar os 3 de uma vez. Refletindo, ele não quer aceitar essa derrota. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que o nível de favorabilidade de Lin com Jian aumentou em 10. Lin fica surpreso, pois mesmo tendo derrotado seus maiores discípulos, o homem gostou dele um pouco. Aproveitando a situação, Lin se impõe e fala para o senhor de Qingyun não se esquecer da promessa. O homem, calado, o observa. Lin então voa para longe sobre sua espada. Chegando ao pavilhão de mérito da seita Tianmen, Lin diz que, para ganhar méritos, é preciso concluir tarefas ou melhorar a classificação nas competições das seitas. Olhando para cima, ele fala que essa foi a regra que Yanhan estabeleceu e é uma regra que ele também deve seguir. Então, ele estende a mão sobre o monumento, que se acende ao ser tocado. Um anúncio aparece, dizendo que Lin Fan completou a tarefa celestial e será recompensado. Lin então recebe um saquinho com suas moedas e a pílula que vale o equivalente a 100.000 pedras espirituais de grau inferior. Com essa pílula, o cultivo de Lin avançará rapidamente. No momento, ele se encontra no nível intermediário e, ao tomar a pílula, ele chegará ao pico de seu estágio atual. Mas ainda assim, a distância entre ele e Yanhan é muito grande. Nesse momento, a líder e a anciã chegam no pavilhão de mérito. As 2 vieram parabenizar Lin pelo feito. Lin então pergunta se elas estavam falando da derrota dos 3 filhos de Qingyun, e a anciã diz que sim, continuando que agora ele é o único discípulo da seita a completar uma missão de nível celestial. A líder conclui que, assim, o mundo externo saberá que os discípulos de Tianmen não são menos capazes do que os das outras seitas, e depois de muito tempo escondido, Lin sente que agora não terá mais como fazer isso. Lin concorda com tudo, afinal, ele é o discípulo direto de Yanhan. É natural para ele defender a reputação de sua mestra ancestral. As mulheres sorriem e dizem que ele é muito gentil e humilde. As 2 se olham e pensam a mesma coisa, que o destino de Lin é imensurável. Lin, como sempre, em sua mente, ri, pois elas realmente acreditavam nisso, e sua favorabilidade com as 2 aumentou. Então, a líder avisa que, como ele agora tem 100.000 de méritos, ele poderia ter uma audiência e reservar um dia inteiro com a ancestral. Para usar isso, ele precisa deixar uma gota de sangue cair sobre o monumento e a ancestral aparecerá. No dia seguinte, em uma cidade localizada a 3 milhas de distância da seita Tianmen, Lin aparece segurando Yanhan pelo braço enquanto olham uma lojinha de enfeites de cabelo. Lin pega um grampo de cabelo e diz que combina com ela. Yanhan coloca o grampo no cabelo e pergunta se ficou bom. Lin, vendo aquilo, fica admirado. Yanhan se vira e pede para ele não olhar para ela assim, pois fica envergonhada. Novamente, ele a puxa pelo braço e a chama para ver outra coisa. O homem da banca de enfeites de cabelo grita dizendo que precisa pagar pelo grampo. O homem, então, é acertado com uma pedra na cabeça. Ele se espanta, pois aquilo era uma pedra espiritual, o equivalente a 10 taéis de ouro. Ele grita agradecendo enquanto Lin corre com a ancestral pela cidade. Yanhan observa que Lin está muito feliz e, em vez de escolher um dia de ensinamentos, Lin pediu que ela o acompanhasse por um dia inteiro.
Eles param para ver alguns shows públicos, comem espetinhos e até participam de disputas de comida, onde Lin está cheio e a deusa plena. Ao chegar à noite, Lin pede para ela se apressar, subindo as escadas. Yan-Han diz que eles precisam voltar, pois já está tarde. Lin avisa que vão embora depois de assistir a mais uma coisa, e a deusa vê que não tem nada ali. Ele diz para ela esperar um pouco, pois já está quase lá, e pede para ela fechar os olhos. Desconfiada, ela diz que não vai cair nisso de novo. Lin, sem graça, diz que ela o entendeu mal. Ela diz que tudo bem, vai confiar nele mais uma vez. Então, Lin conta até 3 e pede para ela abrir os olhos. Fogos começam a estourar no céu. Lin pergunta a Yan-Han o que ela acha, e se os fogos de artifício do mundo dos mortais não têm um charme único. Yan-Han, admirada, diz que não esperava que o mundo mortal teria um espetáculo desses, e que, desde que entrou para o caminho imortal com seus 11 anos, não teve mais contato com o mundo mortal por 3.000 anos. Sorrindo, ela agradece a Lin e diz que teve um dia muito agradável. Lin, só pensando que, na verdade, inventou a receita desses fogos de artifício e chamou uma galera para ajudar a preparar essa exibição. Ele, sem graça, diz que não é nada. Ela sorri e diz que ele ainda está muito atrás, completando que o cultivo requer progresso constante e não pode ser apressado. Agora que ele tomou a pílula, seu cultivo alcançou o máximo do reino da alma nascente, mas no futuro ele precisará focar mais em seu cultivo. Caso contrário, seu poder será instável e ele não conseguirá avançar com sua força plena. Lin diz que entende e logo pergunta algo para ela. Quer saber o que aconteceu entre ela e o fundador da seita de Qingyun? Por que ele teve um conflito com ela? Desapontada, ela responde que na verdade deve algumas desculpas a Jiang Qingyun. Lin então fica nervoso. Ele nunca pensou que o velho Qingyun seria seu rival amoroso, e agora ele entende o porquê mesmo depois de machucar seus discípulos, ele gostou de Lin, pois provavelmente ainda sente algo por Yan-Han. Lin, então, desesperado, não aceita de jeito nenhum que aquele velho corra atrás de Yan-Han e que vá manchar a reputação dele. Ele então diz para Yan-Han que ela fez certo em rejeitar aquele velho. Ela completa dizendo que sabia que ele ainda estaria revoltado com isso, mas Lin protegeu a honra da seita, não perdendo para os discípulos dele. Mas a ancestral diz para ele não ficar tão confiante, pois o discípulo mais forte da seita de Jiang Qingyun era Zhuge Ling. Ela já ocupou a segunda posição entre os 10 melhores discípulos das 8 principais seitas, mas com o nível de cultivo dela, ela supera até o mestre. Recentemente, ela foi expulsa de sua seita, e por mais que isso tenha acontecido, ela ainda tinha um amor profundo pela seita de Qingyun. E como Lin derrotou 3 de seus irmãos mais novos, ela provavelmente viria atrás dele com tudo que tem. Lin diz que não é adepto para lidar com mulheres e que não pode fazer mal a uma mulher. Então, com uma carinha de piedade, ele pede para que Yan-Han ensine alguma técnica de alto nível para que ele possa se defender disso. Ela então põe a mão na cabeça de Lin e diz para ele não se preocupar, pois ainda era discípulo dela e ela sabia que ele não gosta de brigar com mulheres. Ser muito gentil com mulheres demonstrava fraqueza. Ela se vira e lembra que a seita de Qingyun fez a proposta de que se derrotassem os 3 filhos da seita, eles cooperariam com a seita de Tianmen. Essa oportunidade com certeza deveria ser de Lin, mas os benefícios que eles têm a oferecer para quem está no estágio de Lin eram limitados. Então, ela decidiu dar essa oportunidade a outro discípulo, Xiao Jiping, com o poder de cultivo mais baixo que o de Lin agora. Ele então abraça Yan-Han agradecido. Lin para por um momento e pergunta à deusa se Xiao Jiping está de volta. No dia seguinte, no pico da ocultação de nuvens, Lin acorda e senta na cama, e diz que na noite anterior ficou acordado até tarde com Yan-Han, e agora se sente cansado, mas tudo isso valeu a pena, pois ele conseguiu aprofundar a favorabilidade com Yan-Han, e também ganhou algumas técnicas de artes marciais. A sistema então mostra que seu nível de artes marciais está no nível imortal, técnica elementar divina. Analisando, Lin lembra que de acordo com Yan-Han, a técnica elementar divina foi criada por outro ancestral sênior da seita, e que isso seria uma técnica secreta que pode aumentar rapidamente a força de uma pessoa no curto prazo, e antes de alcançar o 5º nível, apresenta efeitos colaterais, e por isso tem que ser usado com cautela, mas ele não se importa e ativa a técnica e a obtém.
e ele envolto a uma aura brilhante, ele se sente invencível. Nesse momento, alguém derruba a porta com um chute chamando por Lian Fan. Ele se vira perguntando quem teria a audácia de abrir a porta do filho do imperador no chute. Então, um pé atinge a cara do prota, que cai com uma marca de sapato bem na sua cara. Reconhecendo essa força familiar, ele é lançado para longe e atinge a parede com tudo. Era uma garota, ela pergunta o que foi. E fala que após passar tantos anos a velocidade de reação dele era lenta. Essa mulher era a Jiping. Ele fala que ela não mudou nada, que ainda cumprimentava com tanto entusiasmo. E ela realmente fez algum progresso, mas... E se levanta, e fala que ela ainda tem um longo caminho a percorrer e lança algo nela. A menina prepara um soco poderoso e acerta o objeto que ele lançou com toda a força. Lin então aparece por trás dela e a pega de surpresa, desferindo um golpe na garota intitulado de Soco de Beleza Destruidor e Sem Coração. Ela cai ao chão e fala que ele é um homem cruel, dizendo que ela também é uma mulher, e porque ele bate nela com tanta força. Lin fala para ela que, como ela ainda tem coragem de dizer que é uma mulher, e grita dizendo que eles se conhecem desde a infância e que conhece ela muito bem. Ela diz que mesmo após 5 anos de experiências, ela poderia ser difícil para ele, mas parece que ainda não consegue vencê-lo. Ela então se levanta e diz que parece que ele fez um grande progresso. Descendo algumas escadas, eles conversam. Lin diz que após 5 anos, ela parece estar mais forte. Confiantemente, ela concorda e menciona que, embora não seja mais forte que ele, conseguiu avançar em alguns estágios e que a experiência fora da seita expandiu seus horizontes. Lin então pede para ela contar mais sobre isso. Ela começa a compartilhar suas histórias e Lin fica surpreso com cada uma delas. Quando ela ia mencionar que se infiltrou secretamente na seita Yuxian e explodiu o refeitório usando um talismã, Lin cobre sua boca e diz que já é o suficiente, pedindo para ela não dizer mais nada. A garota se vira e diz que não dirá mais nada. Em seguida, expressa curiosidade sobre ele. Ela ouviu rumores na seita de que ele anda flertando por aí e quer saber se isso é verdade. Lin desconversa, dizendo que são apenas boatos. Ela tranquiliza, dizendo que estava apenas brincando e não queria saber, mencionando a regra da seita que proíbe relacionamentos entre homens e mulheres, criada pela Ancestral. Lin pondera se deve contar ou não que conquistou a Ancestral. A garota cutuca-o, dizendo que estava apenas brincando e que ele não precisa ficar tenso. Se a Ancestral quiser derrubá-lo, ela irá protegê-lo, pois são amigos há muito tempo. Lin olha para a garota à distância e pensa que ela realmente não mudou nada. Ela se despede, seguindo as ordens da Ancestral, agradecendo a Lin pela oportunidade e dizendo que se verão em breve. Antes de sair, ela comenta que, após tantos anos, ele ficou até bonito e desce as escadas correndo, deixando nosso protagonista chocado. Nervoso, ele comenta sobre a animação dela. A sistema aparece, informando que ele ganhou mais pontos de favorabilidade com Jiping. Ele fica feliz com isso, não esperava ganhar pontos de favorabilidade com ela. Então, ele lembra da loja de pontos e decide ver se consegue aumentar sua força com algo de lá, já que está prestes a enfrentar alguns discípulos de outras facções. Então, vamos esperar o próximo episódio. Para continuar acompanhando essa saga, se inscreva no canal. Não perca nenhum episódio desse trabalho incrível. Até a próxima!